gente volta a falar sobre o relatório de política monetária do Banco Central, que levou de 68% para 71% a probabilidade da inflação desse ano estourar o teto da meta, que você sabe é de 4,5%. E por isso a gente conversa agora com a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, que já aparece comigo aqui em tela. Seja muito bem-vinda e boa noite, Rafaela. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Rafaela, queria começar tentando entender esses fundamentos, né, por parte do Banco Central para levar essa probabilidade para 71%, né, da inflação superar os 4,5% nesse ano. Significa que está mais próximo do momento que Gabriel Galípolo vai ter que escrever uma nova carta para Fernando Haddad, é isso? Essa expectativa de inflação alta, ela está dentro do esperado. A gente não viu muita mudança da última avaliação trimestral para cá. A gente teve um processo de aceleração da inflação a partir do final do ano passado, e ele ainda impacta a inflação acumulada em 12 meses. A queda da inflação que a gente tem visto mais recente, ela é um fator positivo que foi bem ressaltada tanto na ata do Copom, na terça-feira, como no relatório hoje, mas ela ainda é insuficiente para que a inflação caia para baixo do teto da meta, que é 4,5%. Então, a gente ainda deve ter mais uma explicação, uma carta, né, do presidente do Banco Central para o ministro da Fazenda, explicando que a inflação permanece acima da meta. Mas isso estava dentro do esperado. De maneira geral, o tom do relatório foi até um pouco mais positivo, porque a evolução mais recente da inflação foi benigna, mas ainda é insuficiente para que a inflação caia para dentro do intervalo da meta. A gente tem acompanhado, né, Rafaela, pelo menos essa leitura de que a ata do Copom, não estou falando nem do relatório de política monetária, mas a ata do Copom, ela inclusive foi um pouquinho menos dura do que a gente tinha acompanhado no comunicado. Eu queria entender o que o tom desses canais de comunicação oficiais, né, do Banco Central e, evidentemente, o que sinaliza Gabriel Galípolo, Diogo Guilhem, tem indicado acerca da condução da política monetária aqui no país. Acho que vale lembrar que a gente tem uma taxa de juros bastante restritiva, 15% de Selic para uma inflação de cerca de 5%, é um diferencial de juros que a gente não via há 20 anos. É um dos maiores da nossa história desde o regime de metas. Então, existe sim uma política monetária bastante restritiva. Por outro lado, a inflação não tem apresentado uma convergência para a meta compatível com esse juro tão alto. Então, o comunicado do Copom, ele compõe o instrumento de política monetária para que a gente tenha essa convergência das expectativas para a meta. E como isso acontece de maneira muito lenta, né, e até 3 meses atrás, a gente ainda estava com expectativas ainda mais elevadas, o Copom vem adotando um comunicado mais duro, mais firme, no sentido de que a política monetária vai continuar restritiva até que a gente tenha uma convergência mais clara da inflação para a meta. Nessa última ata, a gente de fato viu um tom um pouco mais ameno, não no comprometimento do Banco Central, né, com a meta, com o cumprimento e até mesmo em manter a taxa de juros elevada por mais tempo, mas eu acho que o tom mais ameno ele reflete um cenário mais benigno de inflação. A inflação de fato tem dado alguns sinais de queda, a gente vê principalmente no câmbio, inflação de alimentos, mas também alguns dados de medidas de núcleo e serviços. Hoje o IPCA 15 aí, trouxe uma leitura qualitativa um pouco mais positiva, então isso traz sim para o Copom um certo alívio, né? A política monetária funciona, o crédito está desacelerando, a atividade está desacelerando e a gente começa a ver a queda da inflação e alguma queda das expectativas. Por isso, esse tom um pouco mais ameno na ata do Copom, como a gente viu essa semana. Rafaela, a partir da publicação do IPCA 15, né, que a gente acompanhou hoje, dá para a gente pelo menos projetar algum tipo de reinterpretação por parte, por exemplo, das instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central para a composição do Boletim Focus acerca das perspectivas do fechamento da inflação desse ano, ou os dados, mesmo que tenham vindo, né, um pouquinho abaixo do esperado, eles não são tão significativos para a gente ter uma mudança mais estrutural nessas previsões e projeções?
A gente tende a continuar a ver as projeções sendo revisadas para baixo. Então, sim, né, o dado ele contribui para que as projeções sejam revisadas para baixo, junto com outros dados. Eu acho que o principal deles tem sido o câmbio. Quando a gente olha as expectativas de câmbio da pesquisa Focus, elas ainda estão bem acima do patamar de câmbio atual, apesar que o dólar teve uma pequena alta hoje. A gente não tem expectativas de câmbio no atual patamar. Então, esse câmbio um pouco mais favorável, ele contribui também para que a revisão das expectativas de inflação continue tendendo para baixo. E sim, junto a isso, você tem uma melhora no dado corrente, que também contribui para essa revisão. Então, a gente deve sim continuar a ver revisões de baixa da inflação, elas são graduais e lentas, mas isso deve continuar acontecendo. Para 2026, ainda existe muita incerteza. E o Banco Central ressalta isso, né? Apesar da gente ter visto uma revisão mais significativa das expectativas de inflação para esse ano, elas chegaram ali a 5,5 e hoje já estão mais próximas de 4,8, a gente ainda não viu a mesma revisão para o próximo ano, o que faz pouco sentido, né? Uma inflação menor esse ano, ela contribui também para uma inércia menor, ou seja, para uma indexação menor no ano seguinte. Mas o ano que vem é um ano de eleição, acho que o risco fiscal continua bastante aí no radar dos analistas e acaba impedindo de que a gente tenha projeções mais baixas para a inflação no próximo ano, apesar da Selic em 15% por um tempo mais prolongado. Essa sinalização dada inclusive pelo próprio Banco Central, né, Rafaela, essa preocupação acerca da ausência de qualquer tipo de esforço fiscal mais relevante. E eu queria exatamente pensar nesse cenário, porque a gente sabe que a política monetária ela tem ali como horizonte, né, o primeiro trimestre de 2027. Se a gente já consegue sinalizar algum tipo de alteração do ponto de vista, não digo nem de tendência da política monetária, mas pelo menos de sinalizações dadas a partir de quando, no ano que vem, a depender, né, evidente, do cenário eleitoral, do andamento das campanhas, a gente pode observar algum tipo de mudança e as eleições começando, inclusive, também a fazer preço, e não só preço, também refletir nas atas do Comitê de Política Monetária. Eu acho que o grande impacto da incerteza com relação ao ano de eleição, ele vem, no gasto fiscal, e esse ainda tem uma incerteza, porque a proposta de lei orçamentária ainda não foi aprovada, e o segundo no câmbio. Por hora, a gente não tem muita novidade. Como eu falei, o câmbio está até um pouco mais favorável do que se esperaria com esse risco fiscal no radar, mas o gasto do próximo ano, a gente ainda tem incerteza. A gente tem ali em andamento no Congresso a aprovação de um limite maior de isenção. Isso significa mais renda para as famílias consumirem, principalmente no começo do ano. A gente ainda não sabe como vai ser feita a compensação. Então, de maneira geral, a gente pode ter sim um estímulo fiscal no começo do ano e isso pressionar a inflação. Então, acho que esse vai ser um fator-chave aí para a gente determinar com um pouco mais de certeza quando que a política monetária começa a ser flexibilizada. De maneira geral, o relatório de hoje indica que o cenário de referência usado pelo Banco Central, que é o cenário do Focus, tem cortes, né, a partir do começo do ano. Então, é bem provável que a gente comece a ver cortes ali em janeiro. A gente aqui no Inter tem uma expectativa para o início dos cortes em janeiro, considerando que a gente deve ter ainda uma desaceleração maior da atividade por conta do crédito um pouco mais fraco agora nesse final de ano. Mas o tamanho desse corte, né, para 2026, ele ainda é incerto e ele vai ser determinado, sim, principalmente pelo tamanho do gasto fiscal e o quanto que isso pode manter a inflação mais persistente ao longo do ano. A princípio, a gente estima que o Banco Central possa cortar juros em cerca de 300 pontos bases, ou seja, de 15% para 12% ao longo do ano, mas esse ritmo vai depender dessa evolução da inflação, que, por sua vez, vai depender de como vai ser o desempenho fiscal no próximo ano. Rafaela, pensando naquilo que compõe a inflação hoje do país, o cenário inflacionário do país, a gente tem a energia elétrica voltando a pressionar, né, depois dos bônus de Itaipu, a gente tem essa resiliência da inflação dos serviços
E tem, em paralelo, um mercado de trabalho ainda aquecido, resiliente, né, persistente nesse aquecimento, níveis baixíssimos de desemprego. Queria entender, dado esse cenário todo, qual é a efetividade do ponto de vista de política monetária para trazer a inflação à meta, dado, né, que a gente sabe, a gente percebe essa resiliência tanto do ponto de vista de serviços, quanto também essa falta de sensibilidade, diria eu, da variação do preço da energia elétrica também à política monetária, pelo menos de forma mais direta, né? A gente tem visto, sim, né, a efetividade da política monetária, principalmente na via crédito. Então, o crédito vem desacelerando, o custo do crédito está mais alto, o comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida ele é elevado, e com isso a expansão de crédito fica mais restrita nesse período. E isso tende a desacelerar o consumo, né, que, por sua vez, tira um pouco dessa pressão inflacionária em preços de bens e serviços. Acho que esse é o principal canal. Do ponto de vista da energia elétrica, sim, a gente tem a volta agora do fim do bônus de Itaipu, mas a gente olha essa sazonalidade de final de ano que vai permitir também com que a gente tenha a retirada das bandeiras tarifárias, na medida que o período de chuvas retorna, e a gente pode ter uma geração hidrelétrica subindo aí ao longo do final do ano, começo do próximo ano. Então, a gente pode também ter um alívio com a redução das bandeiras tarifárias na conta de energia. Mas, de fato, para a política monetária, o principal ponto de atenção está na inflação de serviços, principalmente serviços subjacentes, né? E essa inflação ela está mais persistente por conta do mercado de trabalho, mas ela também dá sinais de queda, e é isso que a gente vai monitorar nos próximos meses. Vai monitorar e, evidentemente, vai conversar com a gente aqui no CNN Money. A gente conversou com Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Agradeço muito, Rafaela, pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada e boa noite a todos.